Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Alegria e prazer estar aqui com vocês, participando virtualmente da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em seu nome, eu quero registrar os cumprimentos a todos os irmãos que sempre nos acompanham aqui nesta programação. Você ainda não é inscrito no canal AD Prudente Oficial? Não perca tempo, se inscreva, curta esta página, outros vídeos, acesse a playlist e também compartilhe, a fim de que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a essa plataforma e sejam logo abençoados por nosso bom Deus. Eu quero aproveitar a ocasião para lhe desejar uma feliz Páscoa. O Cordeiro Pascal, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, uma vez derramar o seu sangue por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando vida. E nós celebramos este ato. Portanto, registro aqui essa felicitação. A essa altura, irmãos, nós vamos dialogar a lição de número 2. Lembrando a você que apareceu aqui neste vídeo aleatoriamente, que nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 da EBD, comentado pelo pastor Elienay Cabral e discorrendo a respeito dos relacionamentos em família. A lição atual, lição de número 2, falará sobre a predileção dos pais por um dos filhos. O texto áureo está em Gênesis capítulo 25, versículo 28, que diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática afirma: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe que norteará toda essa abordagem está em Gênesis capítulo 25, os versículos 19 ao de número 28. E para comentar introdutoriamente e o início do tópico primeiro, falando sobre o plano de Deus para a família e sua presciência, eu quero convidar o caro companheiro, pastor William Enoque. A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Lembrando, quero aproveitar para mandar um forte abraço a você que tem acompanhado, tem compartilhado esse conteúdo, você que tem divulgado esse trabalho. Temos encontrado aqui na igreja, nas congregações, vários irmãos dizendo: olha, eu estou assistindo, estou acompanhando. E isso traz muita satisfação, e a satisfação maior é saber que o reino de Deus está sendo anunciado. Então, todos nós aqui, o propósito é cooperar. O propósito é de cooperar e juntos estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Então, fica aqui o meu agradecimento a você. Deus abençoe a sua família, continue divulgando, ajudando. Você que ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, aproveite a oportunidade, se inscreva, nos ajude, porque assim nós conseguimos chegar a mais pessoas. Bom, como já feita aqui essa introdução pelo pastor Diego, vamos agora ao primeiro tópico. Como é entender o plano de Deus para a família e também a sua presciência. Só lembrando que nesse estudo sobre relacionamento e entender o indivíduo, entender o ser humano é uma tarefa árdua, e nada melhor do que o Criador, do que aquele quem nos criou, que tem toda a autonomia para dizer, porque conhece, dizer quem somos. O primeiro tópico, o plano de Deus para a família, a gente abre dizendo que Deus não trabalha sem planejamento, Deus não trabalha sem propósito, Deus não trabalha
sem estratégia. Não, Deus tem um plano e, a despeito de ouvirmos sempre isso, tudo está no plano de Deus, tudo pertence a Deus, tudo é Deus, é inerente ao ser humano, em várias ocasiões, não admitir de fato essa verdade. E aí eu trago aqui pelo menos uma reflexão de que, se essas atitudes fizerem parte da nossa vida, essa coisa de não querer compreender, né? Não é sempre que vamos compreender, mas a tentativa de aceitar, então, de tentar todos os dias ter a convicção de que, se estamos dentro do plano de Deus e da sua vontade, Ele cuida de cada um de nós e inclusive da nossa família. O texto que estamos lendo, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca, nos ensinam que ambos estavam inseridos em um plano maior de Deus, em algo mais amplo, muito mais produtivo, muito mais eficaz. Tanto é que, ao conhecer Rebeca, tomá-la por esposa, Isaac, ele não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre que ela era estéril, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. E na oração o pedido é para que a madre de sua esposa fosse aberta, Gênesis 25, 21. Mas são 20 anos de espera, aguardando, 20 anos dessa oração. Com 60 anos de idade, Isaac recebeu a notícia de que Rebeca agora estava gerando um filho. Uma grande lição que já aprendemos aqui é que o tempo de Deus, eu sei que é um clichê, tá? Que é um jargão, muita gente utiliza isso, mas vou reafirmar: o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo cronos, nosso tempo do relógio, e inclusive já faz parte, tá? Já está impregnado na sociedade essa coisa do imediatismo. Inclusive dentro da igreja queremos tudo para ontem, mas aqui nós vemos Isaac orando e espera 20 anos para que a promessa se cumpre. Então observe, né, como que Deus age. O kairós de Deus não é, eu repito o que já disse nas lições anteriores, não significa que Deus está, de alguma forma, deixando de dar atenção aos nossos pedidos. Não. Ocorre que nesse tempo de maturação, nesse tempo de validação dessa promessa, Deus está nos preparando, Deus está nos treinando, Deus está melhorando a nossa vida, está fazendo com que tenhamos estrutura para termos também a habilidade de lidar com tudo aquilo que Ele já tem preparado para cada um de nós. Então, foram 20 anos depois da oração e nós entendemos aqui que exatamente nada conseguirá impedir os planos ou o plano de Deus. Então Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Nada pode impedir. Quando Ele opera, a sua vontade, os seus desígnios se cumprem no tempo exato. O Deus a qual servimos não adianta, não atrasa, não dá jeitinho, não tem nenhuma segunda ou terceira opção. Deus não precisa disso. O plano de Deus se cumpre a seu tempo. E assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou os 2 filhos. O propósito de Deus sempre é presciente. A presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Antecipadamente já sabia do futuro dos 2 filhos, Esaú e Jacó, que nós conhecemos a história. Ele sabia de antemão que havia de acontecer com os gêmeos de Isaac e Rebeca, independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por essa razão, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concedeu a eles os gêmeos, mas conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já iniciavam uma batalha. Eles lutavam entre si já no ventre da esposa de Isaac. No caso aqui dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais, seriam opositores. E estamos abordando aqui também a presciência de Deus. Deus já tinha isso em seu planejamento. Deus, então, tem esse atributo
que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Deus sabe o amanhã. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. Ele, então, nos ensina, e nós temos a responsabilidade de reforçar, de ressaltar que esse atributo não é causativo, ou seja, não implica determinismo na vida de ninguém. Muito cuidado com isso, porque o Senhor nosso Deus, Ele tem um propósito para cada pessoa. Muito cuidado com o determinismo que podemos incorrer até aquela situação de que estamos seguindo uma tradição. As pessoas, muitos acreditam na maldição hereditária, acreditam que foi alguma coisa determinada porque aconteceu com outros. Para cada pessoa, Deus tem um propósito. E ocorre, irmãos, que muitas vezes nós não o compreendemos. Mas tem uma coisa, a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Então os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. No entanto, o que é que fazemos para que no tempo de espera não haja frustração? O que é que eu e você, nós fazemos para que durante esse período onde aguardamos, a nossa fé permaneça sendo edificada? O que é que fazemos para que as interferências, para que as situações do dia a dia não causem em nós um constrangimento de que esperar em Deus é no mínimo, para algumas pessoas é assim, é no mínimo estranho demais, já vou dar um jeito. O que fortalece essa nossa comunhão é proximidade, relacionamento com Deus, intimidade, comunhão, estreitamento dessa comunhão, fortalecimento desse elo. Proximidade em que sentido, William? Orar sem cessar, incessantemente, clamar a Deus. Leitura da palavra e prática da palavra de Deus. E ora, é um exercício, é uma atitude, é um desprendimento, porque você e eu sabemos que todas as vezes que nos dedicamos a fazer alguma coisa para Deus, sempre aparece alguma outra situação que concorre contra nós. Então vença esses desafios. Se ocupe em agradar a Deus. Por mais que para nós, enquanto humanos, parece ser tardia, né, a realização ou tardio o cumprimento da promessa, acredite, a promessa de Deus, ela será cumprida na nossa vida em nome de Jesus. Então, independente do tempo, Deus é Deus e sempre faz o melhor para cada um de nós. Muito bem, queridos, estamos de volta para apresentar um diálogo excepcionalmente do tópico de número 2, que fala com precisão sobre o conflito familiar. Pois bem, a essa altura, o pastor Elienay Cabral exaure algumas informações muito pontuais, muito precisas, por que não dizer pertinentes, da Bíblia Sagrada e logo faz suas inferências, seus apontamentos. A começar pela concepção que se cria em relação à ideia de esterilidade na Antiga Aliança. O que se pode dizer a respeito? Quais os recursos bíblicos e históricos no que tange a esse tema? Pois bem, um fato curioso, se lermos a Bíblia Sagrada, é que no que alguns historiadores entendem por dispensação ou período patriarcal, um fato se retira nas mulheres destes patriarcas. Tanto Sara quanto Rebeca, assim como Raquel, viviam ou conviveram por um período com a esterilidade. A esterilidade era vista, a pessoa, obviamente, que dispunha como algo extremamente maldito. Aliás, o pastor Cabral entende que as mulheres inférteis eram consideradas inferiores, de modo que havia um amparo legal, abra um parêntese, não necessariamente uma direção de Deus, porque naturalmente que um princípio
uma premissa que perpassava por todas estas circunstâncias era de que um homem deveria unir-se a uma mulher. Existe uma linguagem extremamente singular. Contudo, devido à dureza do coração do homem, havia um amparo legal em que maridos que convivessem com mulheres estéreis pudessem repudiá-la ou assumir uma outra via para poder então ter herdeiros. Essa circunstância foi percebida inclusive na casa de Abrão. Vocês devem se lembrar do depoimento. Aliás, no item 2, nós deveremos fazer esse resgate histórico. Por ora, vale destacar que Isaac quebrou o protocolo. Ele não agiu como a maioria agia. Ele não reproduziu a prática de seu pai. Isaac, não obstante perceber que Rebeca agora vivia com a esterilidade, ele não agiu de maneira precipitada, de maneira displicente, mas ele foi cauteloso, cuidadoso, orou ao Senhor e Deus, a seu tempo, visitou sua mulher, de modo que a mesma pudera gerar filhos. Num segundo momento, o pastor Elienay destaca o conflito. Mas qual especialmente? Aquele que fora percebido na história bíblica dentro do ventre de Rebeca. Aliás, versículo 22 do capítulo 25 de Gênesis seria o texto base para essa analogia, né? Ou para essa análise, melhor dizendo. Os filhos lutavam no ventre dela. Havia um princípio estabelecido àquela altura que valorizava a geração dos filhos herdeiros, de modo que Abraão e Sara, ainda enquanto Abrão e Sarai, agiram de maneira displicente, descabida, precipitada. É sabido que a expressão precipitação, ela tem no seu radical a ideia do precipício. Então, é possível que este que vos fala suponha que todas as atitudes precipitadas estão, em tese, sendo tomadas à beira de um precipício. E foram essas ações vividas ou percebidas no casal Abrão e Sarai, tendo em vista que, não obstante terem recebido a promessa de Deus com relação ao filho, o herdeiro, eles agiram de uma maneira equivocada, colocaram a carroça na frente dos bois. A Sarai aconselhou o marido a coabitar com Agar e dessa relação nascera Ismael. E depois, uma vez usufruindo da promessa, nós temos aí hoje problemas extremamente significativos, em escala gigantesca, tendo em vista que vemos de quando em vez guerras entre israelitas e árabes, a ideia palestina do contexto atual, enfim, tudo isso decorrente de uma ação precipitada, insensata por parte desse casal. Agora, notem os senhores que na sequência da proposta bíblica e histórica, Rebeca vai afligir-se por perceber que seu ventre está agora esboçando essas reações e esses conflitos. Mas a partir desse movimento excessivo, surge uma promessa de Deus. Versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis aborda a ideia. A esposa de Isaac ora e ouve de Deus que dentro dela haveriam dois povos e que o menor dominaria sobre o maior. Pois bem, a partir desse depoimento, nós então finalizaremos a abordagem do tópico 2 com o item 3, onde o pastor Cabral destaca a ideia do favoritismo do casal pelos filhos. Para ser mais cirúrgico na expressão, percebam vocês que, em tese ou em linhas gerais, Isaac mostrava, demonstrava, espelhava um carinho, um afeto distinto pela figura de Esaú.
De igual modo, Rebeca o fazia pela figura de Jacó. Aqui a gente precisa tecer algumas considerações. A primeira delas é a distinção entre afinidade e favoritismo. Por quê, irmãos? Pensem os senhores que é muito possível, é muito provável que, dada a quantidade de filhos que um casal tem, acima de 2 naturalmente, isso possivelmente será melhor percebido, você notará que talvez pela convivência de uma mãe com o filho, de um pai com o outro, seja num trabalho, seja numa ação específica, seja por razões do tempo, construa-se elo, construa-se afinidades. Agora, o fato de uma mãe, de um pai ter afinidades com este ou com aquele em detrimento de outro não pode ser caracterizado como favoritismo, desde que esse pai, essa mãe, não demonstre tratamentos diferentes entre o ciclano e o beltrano. Se os tratamentos estiverem em pé de igualdade, está tudo certo. Isso é extremamente natural. Eu, embora reconheça a minha limitação e a minha pequena experiência, sou pai de 2 filhos. Eu tenho uma filha com 11 anos completos e um filho com 5 anos completos. E eu tenho, portanto, uma distinção de gênero e, além disso, uma distinção de personalidade. Filhos dos mesmos pais, mas com personalidades extremamente diferentes. A despeito disso, o contato com este e com aquela, eles precisam, guardadas as devidas proporções, levando em consideração o aspecto cognitivo, eles precisam levar em consideração, nós enquanto pais, que ambos precisam receber o mesmo tipo de tratamento, o mesmo afeto, o mesmo carinho, o mesmo amor, a despeito da distinção do gênero e da personalidade. Essa ação não foi percebida na casa de Isaac e Rebeca, porque lá, para além da afinidade, havia o favoritismo. O pai se identificava com Esaú, a mãe com Jacó. Isso é um grande problema. Isso é um erro grotesco. Isso trouxera consequências, trouxera uma série de resultados negativos, tendo em vista que posteriormente, depois da bênção da primogenitura, que não por gosto de Isaac, mas por um esquema de Rebeca viera sobre Jacó, os filhos degladiaram-se. O desejo de vingança no coração de Esaú estava estampado. Portanto, a este que vos falo, aos senhores que me ouvem, nós precisamos ser extremamente cuidadosos nessa relação paternal, maternal, nessa relação entre pais e filhos, a fim de que não demonstremos favoritismo e também que estes não tenham percepções nesse sentido. Da nossa lição, o problema da predileção por filhos na família. Você já entendeu que ter filhos prediletos incorre a um problema de você gerar no filho ou nos filhos essa situação em que pode provocar uma desestabilidade. Então, esse problema, quando olhamos para a história de Esaú, que sim, era o predileto de Isaac, era o que lhe chamava mais atenção, Isaac acaba demonstrando uma determinada fraqueza ao receber o presente, o agrado do filho Esaú. Esaú era o que levava a carne de caça do campo, que preparava com carinho para o pai, ignorando dessa forma a profecia lá em Gênesis 25 e 23. E aí, por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. E é por isso que Isaac pensava que deveria, então, na opinião dele, ele deveria liberar, ministrar, conceder a bênção exatamente com o direito de primogenitura, e isso era uma ação patriarcal, ele deveria fazer isso a Esaú, que era o mais velho. Entretanto, ele não conseguiu compreender o propósito de Deus para
os seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Jacó, o outro filho, era o predileto da mãe, Rebeca. Percebendo então que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o filho mais jovem. Então, se o problema da predileção pode gerar desestabilidade, como falamos, começa aqui, você já percebeu que Rebeca toma uma decisão que também nos ensina, nos aponta, demonstra que ela também não desenvolveu um diálogo com o esposo, não houve ali uma conversa franca para tentar solucionar esse problema e que a família pudesse fortalecer os vínculos. E digo isso exatamente assim, no plural, os vínculos, né? Vínculo entre marido e esposa e marido, vínculo entre filho e pai, pais e filhos. Se isso existisse, evitaria de repente esses problemas. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, porque Deus havia revelado anteriormente, ela, a mãe, Rebeca, coloca-se acima do plano de Deus. E olha o problema, ela acaba produzindo uma interferência nos acontecimentos, porque a atitude nasceu, a atitude foi gerada por inverdades. E vou ser claro, como está na lição, começa por mentira. Então, qualquer ato mentiroso, qualquer omissão, tudo aquilo que foge da regra da verdade, estamos incorrendo em mais um grave problema, porque você não terá mais autonomia. Moralmente há um comprometimento, porque iniciou com mentira. Sabedora de que Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, porque casou-se com uma mulher estrangeira, a mãe, Rebeca, planejou, arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. E assim, ela instruiu. Então, de forma maliciosa, intencional, ela instrui de forma muito precisa, muito técnica, tudo aquilo que Jacó haveria de fazer. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode, vestir o filho, deixar Jacó parecido com Esaú. Este deveria então levar aquele assado para o pai e também imitar a voz do seu irmão. E toda essa armadilha, essa trapaça, essa estratégia revelava a fraqueza do caráter da mãe, do caráter de Rebeca. Então, a mentira, a intenção de beneficiar um em detrimento do outro, a intenção de dar um jeitinho, a intenção de não aguardar o tempo certo. E aqui ela poderia dizer, estou fazendo por ser meu filho. Então nós já quebramos um paradigma, e paradigma é um falso modelo. E há quem diga, pelo filho faço qualquer coisa. Essa expressão deve ser no mínimo analisada com muito carinho. Fazer qualquer coisa não significa que eu preciso corromper valores e princípios. Fazer qualquer coisa é mais no sentido de farei todo o esforço, investirei todo o tempo e energia necessária para orientá-lo, para também promover no meu filho a compreensão de que limites, regras, compromisso, fidelidade a Deus, ética, moral, respeito, todas essas situações formam em nossos filhos um caráter. Somente aquilo que eu falo? Não. Principalmente pelo espelho que devemos ser, pelas atitudes que tomamos no dia a dia, pelo tratamento que demonstramos na nossa convivência, no nosso viver, na nossa vida cotidiana. O problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois, faltou a Isaac, como líder da família, essa habilidade, a sabedoria para contornar o embate existente. Mas, por outro lado, a mãe, Rebeca, que poderia ser ali aquela que defendesse, que cobrasse por uma organização, uma ordem
dentro do núcleo familiar, até porque lá no Gênesis nós temos quando a Bíblia reforça a ideia do casamento, né? O Senhor daria, então, a ideia da família, a mulher como adjuntora. Lembra lá do Gênesis? Noé, né? Quando você vê a história de Adão e Eva, antes disso, né? Adão e Eva, e quando Deus concede Eva para Adão, está no texto, dar-lhe-ei uma adjuntora. E a adjuntora ali é estaca de sustentação da família, do casamento. Então aqui, Rebeca, infelizmente, não avaliou os danos morais e espirituais aos seus filhos. Faltou exercitar esse ofício de adjuntora, de companheira, de conselheira, de estaca da família. Ela não avaliou isso. No relato bíblico, aprendemos que a tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos, isso é claro, é notável. Estes, os filhos, são heranças do Senhor, então há uma responsabilidade. Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção na vida dos seus filhos. Portanto, se os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas, de problemas emocionais. E nesse sentido, pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável, no desenvolvimento equilibrado do ponto de vista físico, emocional e principalmente espiritual dos filhos. Então, ser pai é zelar com muita responsabilidade daquilo que Deus nos deu. Então, que o Senhor nos guarde de ter filhos prediletos. Que o amor de pai, o amor de mãe, seja esse amor grande, imenso, né? Esse amor real. Não esse amor para ser demonstrado apenas nas mídias sociais, da família feliz, do café da manhã, das propagandas de TV. Não é isso que estamos levando em consideração na aula de hoje. É aquela família unida, aquela família que desfruta de amor, de respeito e que não há espaço para predileção, mas que há unidade, um amor realmente verdadeiro. O amor que ensina, o amor que cobra, mas o amor que dá afeto, o amor que dá carinho, o amor que admira, o amor que não exalta virtudes apenas, mas que também denuncia os erros. Não o amor que também só ataca os defeitos, mas que reconhece que existem conquistas, que existem superações. Esse é o amor que a Bíblia recomenda que deve existir na minha e na sua família. Que Deus nos ajude a continuar guardando a palavra de Deus no nosso coração e termos uma família abençoada, exaltando o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados irmãos, que bênção de Deus poder partilhar esse conteúdo com vocês. Só podemos fazer isso com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo e com a sua companhia, naturalmente. Concluindo o nosso raciocínio, eu vou exaurir duas informações muito precisas dadas pelo pastor Elienay, baseadas na fala de Paulo apóstolo. A primeira delas é em Efésios capítulo 6, versos 1 a 3, nós temos a informação de que os filhos devem ser obedientes aos pais. Ok? Mas no verso 4, os pais não devem provocar a ira aos filhos. Então perceba que nós temos uma mão de duas vias. Existe aqui uma ação que precisa ser percebida pelos filhos, como de igual modo existe uma ação que precisa ser percebida pelos pais. Se ambos se atentarem a isso, existe uma grande probabilidade de que essa relação familiar seja saudável, de que esse ambiente do lar seja um ambiente de paz. Ao contrário, caso os filhos sejam desobedientes e os pais tenham predileção e não respeitem as respectivas personalidades, infelizmente, essa família viverá em conflitos.
Eu encerro a aula de hoje pedindo a Deus que nos dê da sua graça e especialmente da sua sabedoria, a nós enquanto pais, que possamos obter essa sabedoria do alto que o academicismo não dá, que a formação universitária e especializada não dá. Isso é o ambiente prático, é o dia a dia, é a graça de Deus, para que a nossa relação com os nossos filhos e vice-versa seja, no mínimo, pacífica e saudável. Se você puder, eu queria convidá-lo nesse momento para que façamos uma oração e, em especial, levando em consideração o tema central desse trimestre, oremos por nossa casa, oremos por nossa família e peçamos a Deus que Ele nos guie, que Ele nos conduza, que Ele nos dê a orientação correta e nos dê subsídios, sabedoria do alto, para conseguir gerir e conduzir a formação dos nossos filhos. Amado Deus, eu lhe dou graças pelo dom da vida e por permitir, por oportunizar esta tão rica e nobre oportunidade de poder comunicar um assunto tão vasto, mas ao mesmo tempo tão significativo como este. Eu lhe peço nesta oração a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, enquanto pais dos nossos filhos. Eu peço a bênção de Deus sobre as famílias que estão sendo representadas nesse vídeo. Alcance cada pai, cada mãe e certifique-nos, Deus, das nossas responsabilidades. Nos dê a direção, a orientação, nos dê, meu Deus, a sabedoria do alto, para que as nossas ações e, respectivamente, as reações sejam, no mínimo, sadias e saudáveis. Estas são bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Querendo do Deus, eu lhe vejo no próximo programa.